vamos dar seguimento aos relative pronouns. Pronome relativo que funciona como um introdutor da oração subordinada, mas sintaticamente atua dentro do contexto frásico como sujeito, isso quando a sentença não disponibiliza já esse sujeito, ele vai suprir essa ausência, e sintaticamente ele é o sujeito, ou objeto quando a sentença já possui esse sujeito, então ele passa a ser o objeto. Então, sintaticamente serve para isso. Mas é fundamental se observar que a utilização correta do pronome relativo dentro de uma sentença depende do termo antecedente, que é aquilo que está antes do relativo. Ele é o termo antecedente. Esse termo antecedente pode ser pessoa, esse termo antecedente pode ser coisa ou animal. Então são essas três situações. Muito embora há determinados pronomes como whose, que é o cujo, que trata da relação de posse, que ele independe do termo antecedente. Qualquer termo antecedente com referência de posse, o relativo é whose. Mas, com relação aos outros, é bom se observar que cada um traz a sua regra de funcionamento. Qual é o relativo, qual é a função sintática e qual é o termo antecedente para poder se trabalhar corretamente uma frase, uma sentença que envolva o pronome relativo, tá? Então a gente estamos nos aproximando do término do ano letivo, né? E eu começo a imaginar, a visualizar a situação de vocês com relação ao Enem. Tá, gente? Se perder o foco, perde a direção. Então você não pode, de maneira nenhuma, nesse momento, esmorecer. Estamos em aulas remotas, um ano atípico, bem difícil, mas os certames não são projetados para chamar aluno de coitado, não. Os certames não são projetados pensando em região tal, em situação tal, não. É um certame realizado em larga escala, para o país todo, em um nível só. Então, o conselho que eu continuo colocando para vocês aqui é que vocês não percam esse foco. De maneira nenhuma. Tá? Então, o Enem é tudo, isso é uma somatória de toda a sua trajetória escolar. Não é o resultado apenas de 2020, que foi um ano atípico, não. Porque quem relaxou o tempo todo não é agora que virou o esforçado. E quem se esforçou o tempo todo também não pode ser agora o relaxado. Então, qual é o conselho que a gente passa para vocês no sentido de equilíbrio? É que aqueles que relaxaram até agora se empenhem um pouquinho para ver se conseguem acompanhar o ritmo. E para aqueles que já se empenhavam antes, é não deixar esse ritmo cair da sequência, tá? Da naturalidade de estudo que vocês tinham quando essas aulas eram presenciais. Então, a gente, quando começou esse surto, essa pandemia, se imaginava que as aulas ficariam paradas 15 dias. Depois a gente teve uma perspectiva bem pessimista que ficaríamos um mês sem aulas presenciais, e o resultado é que a gente vai passar o ano inteiro com essas aulas virtuais. Lamento muito, mas muito mesmo, por aqueles que até agora não acordaram para essa realidade. É uma realidade nua e crua, então é preciso que vocês saibam discernir, na verdade, o que é bom, o que é ruim para vocês, o que é certo e o que é errado. Porque essa é uma escolha de vocês.
o aconselhamento dos professores, de direção, da escola em geral, é apenas um norte. Mas você, a sua mente, tá? É quem vai, na verdade, dar esse comando para você do que é certo, o que é errado, o que é bom para vocês. Imagino que ninguém queira o que é ruim para ele mesmo. Então, se busca sempre essa melhoria. Ok, minha gente? Então, os pronomes relativos, como eu disse há pouquinho, eles são pronomes, né, que se eu pegar em outros conteúdos, eles funcionavam como WH question ou como interrogative words. Então, uma coisa é falar de uma classe de palavra morfologicamente, que ela ocupa aquela função ali e acabou. Uma outra coisa bem diferente, mais ampla, mais dinâmica, é quando eu falo sintaticamente, porque aí esses termos, eles podem ocupar outras funções. E aí é que se precisa entender. É que um aluno de terceira série já adquiriu a maturidade suficiente para fazer essas separações, naturalmente. Então hoje a gente vai falar de orações subordinadas não essenciais. É uma coisa meio que estranha, né? Porque uma oração subordinada é porque ela depende da outra. Para que o período tenha entendimento, é necessário que as duas orações fiquem juntas, aí eu vou formar o período. Só que aqui em inglês a gente tem uma parte que seria a oração subordinada não essenciais. É aquela oração que, se eu retirar, ela não vai comprometer o entendimento do período. Tá? Por isso se chama de orações subordinadas não essenciais. Lá na língua portuguesa, quando eu tenho um período composto por subordinação, se eu pegar a oração principal sozinha, ela não vai ter sentido. Se eu pegar só a subordinada sozinha, muito menos. Quando eu junto as duas, aí é assim, aí eu dou sentido a esse período. Eu vou ter coesão e vou ter coerência. O que seria a coesão? A coesão é a ligação harmoniosa entre os elementos. E o que seria a coerência? É a lógica. Tá? Então, o que eu escrever é texto. Mas se eu escrever uma coisa que não tem anexo nenhum, não é texto, porque não tem coesão e não tem coerência, tá bom? Mas aí a gente passa a trabalhar com esse tipo de oração, que é chamada não essencial, que a grosso modo seria assim, se eu retirar essa subordinada, o período fica com sentido, fica assim. Dá para entender, não dá esse prejuízo todo, tá bom? Então, quando a oração subordinada não for essencial para o significado da frase, aí eu tenho aqui 3 situações. Ela vem sempre entre vírgula. Um bom entendedor já matou o X da questão. A oração subordinada é exatamente aquele pedaço que está entre as vírgulas. Uma vírgula e a outra. Isso aí já está para identificar. Mas eu não sei a tradução de nenhuma palavra. Já identifiquei quem é a oração subordinada não essencial. Está entre vírgula. Nunca pode ser introduzida por det. Aqui cabe uma observação aqui, porque é o seguinte. O pronome relativo det, ele vem sendo utilizado quando o termo antecedente é pessoa, quando o termo antecedente é objeto e quando o termo antecedente é animal. Ele vem, na verdade, se eu tivesse que responder tudo até agora, o det serviria para tudo. Não precisava estudar os outros pronomes. Mas aí é que passa a trabalhar-se as diferenças, as particularidades que tem na utilização dos pronomes. Por exemplo, uma oração subordinada não essencial nunca pode ser começada por det. Então, o det não pode iniciar a oração subordinada não essencial, tá bom? E a outra observação é que o pronome relativo não pode ser omitido. Sabe por que ele não pode ser omitido? Porque ele deve ter função de sujeito. Se ele tivesse função de objeto, ele poderia sim ser omitido. Se ele exerce função sintática de sujeito, não pode, porque não há condição de se estruturar nenhuma sentença na língua inglesa sem a presença do sujeito. Lá, de fato, de direito, ele é um termo essencial da oração. Contrário à língua portuguesa, que diz que termo essencial é sujeito e predicado, e tem oração que não tem sujeito, só tem um predicado, né? Então, na língua inglesa, o sujeito, na verdade, é o termo essencial da oração. Então, esse det aqui
se você observar nas aulas anteriores, você vai observar que o that foi usado para pessoa, foi usado para coisa, foi usado para animal. Mas chegou uma situação que ela aqui não pode de jeito nenhum, tá? Quando é que ele não pode? Quando a oração subordinada for um essencial que não traz prejuízo para o entendimento da frase, chamada de oração subordinada não essencial. Eu tenho aqui exemplo. Greg quit, who was Polish, was the first king of the Gypsy. Aí eu separei aqui, ó. Esse é o termo antecedente. Se eu não posso usar that, eu vou carecer utilizar dois. Who ou então who it, não é isso? Então, who é quando se trata do termo antecedente, que é pessoa. Tá? Se o termo antecedente aqui não fosse pessoa, fosse coisa ou objeto, em outras situações, eu poderia usar that ou who it. Mas aqui eu não posso, porque aqui o termo essencial é o quê? Pessoa, só pode ser o quê? Who. Então, Greg Witt, who was Polish, was the first king of the Gypsy. Então, eu vou observar essa partezinha aqui intermediária que está entre vírgulas. Ó. Essa é a oração subordinada. Tá? É a oração subordinada. Aí eu observo, nessa oração subordinada aí, tem sujeito? Não tem. Por isso que o pronome relativo está exercendo a função de sujeito. Agora, olha só, a sentença toda. Greg Quitch, que era polonês, foi o primeiro rei dos ciganos. Se eu tirar a parte que eu destaquei dessa oração subordinada, eu vou dizer assim, Greg Quitch foi o primeiro rei dos ciganos. Tem ou não tem sentido? Tem sentido completo sim, não é? Essa oração subordinada apenas adiciona alguma coisa a mais, mas ela não traz prejuízo para a sentença se eu retirar. Não é isso? Outro exemplo aqui. The Titanic, aí aqui o Titanic, which, ó, aqui já é coisa, o termo antecedente já é coisa, eu usei which was a very big ship, crashed into an iceberg. Então eu tenho aqui o Titanic, que foi, o que era um navio muito grande, colidiu, bateu num iceberg. Esse iceberg seria o quê? Aquele grande bloco de gelo. A gente já deixa do mesmo jeito, porque já dá para saber o que é iceberg por causa do filme. Então observa aqui, ó. Se eu tirar essa parte aqui também, não trará prejuízo para a sentença. O Titanic colidiu no iceberg. Eu vou ter o sujeito, que é o Titanic, eu vou ter crashed, que é o verbo, e eu vou ter into no iceberg, que é o complemento. Eu vou ter uma sentença em inglês, né? E aqui, por que ele não pode ser omitido? Porque também é o sujeito, porque não tinha. O was é o verbo. Então o it aqui está sendo o sujeito, como o who foi o sujeito na outra sentença, né? Aqui só para relembrar para vocês as funções, né? De pessoa, coisa ou animal, o sujeito, né? Who ou that, tá vendo? Ou who, it ou that. Quando a pessoa, coisa animal. Tá vendo que o that era usado em tudo? Mas quando chegou lá na oração subordinada não essencial, o mesmo aconteceu quando ele era objeto. Who e that ou who, it e that. Ok? Agora o whose não. O whose pode ser com qualquer coisa, porque se trata de posse. Tá bom, gente? Então, mais uma vez eu peço que vocês enviem esses materiais. Eu tenho alguns alunos já que estão me enviando material já no quarto bimestre. E a sistemática é a mesma. 5 pontos pelas participações nas aulas e 5 pontos pela prova. Se não enviar o material, a certeza de ficar de recuperação está garantida. E aí a gente vai protocolar, não é isso? E depois você não fique reclamando que tem ainda um tempo para fechar a nota, porque eu não vou fechar a nota de ninguém sem ter a nota lá na caderneta. É preciso que vocês entendam isso, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, conto com a participação e vejo vocês na próxima aula.